Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2022, destinada a investigar e apurar denúncias de possível favorecimento pessoal em que a administração pública, através do Decreto Municipal número 8.698 de 2022, permitiu o uso de imóvel municipal à empresa Sebastião Zucchi. Iniciaremos os nossos trabalhos com a oitiva do senhor Renato de Oliveira Pérez. Conforme artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos de multa. Informamos que o depoimento aí está sendo gravado e constará o áudio no anexo da oitiva do senhor. Estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Renato, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, né? O senhor que atendeu com muita presteza a nossa solicitação para estar aqui hoje. Eu creio que nós precisamos de algumas informações no que tange a essa temática do aterro de inertes, né? Então, agora eu abro um espaço para você se apresentar, fique à vontade. Boa tarde a todos. De primeiro, não sei o motivo de eu ter sido convocado, mas tranquilo. Eu trabalhei lá há um tempo atrás, já quando era da prefeitura, agora já não é mais, já foi terceirizado, mas aí eu já não faço mais parte daquele local. Então, o que eu puder acrescentar, mas eu não tenho muito a dizer de tudo isso. Abro a palavra para os demais membros da comissão para as perguntas que acharem pertinentes a fazer para o senhor Renato de Oliveira Pérez. Presidente, posso começar? Obrigado pela presença, né, mais uma vez. Qual que é o seu cargo na prefeitura? Agente fiscal. Agente fiscal. E você esteve ou está lotado em qual departamento? Atualmente eu estou no setor lá no Transbordo, Secretaria de Meio Ambiente. No transbordo. Isso. E no aterro de inertes ali, nesse espaço em que hoje o seu Sebastião Zucchi administra, você trabalhou ali também por um período? Sim, período que era administrado pela prefeitura. De que ano você trabalhou ali? As datas exatas Ano, não assim, vou mais ou lembrar. menos. Você foi para lá em que ano? 2019, que até uma parte de 2020. 2019, 2020. Tá. E qual que era a sua função quando trabalhou para a prefeitura naquele espaço? O que você fazia ali? Controlar a entrada e o descarte de materiais que não poderiam ser depositados lá e a separação, a triagem. Lá tinha, cada espaço, cada pedaço do espaço era destinado a certo tipo de material. Tá. Só isso. E você fazia o controle da separação ou você Não, só fazia... acompanhava a entrada dos e a orientação onde tinha que jogar. Dos caminhões. Caminhões e carros. E quando você trabalhou lá, isso era cobrado? A prefeitura cobrava Era por esse serviço? aquele talãozinho, né? Isso era comprado na prefeitura, colhido no banco, na lotérica, e fornecia o talãozinho e apresentava o talãozinho na entrada. E aí a pessoa apresentava, você permitia a entrada, Isso. Mas você fazia também o controle do volume que era descartado? Não, exemplo, não. Não fazia? Não. O senhor Sebastião Zucchi trabalhou no mesmo período que você estava trabalhando na prefeitura lá? Sim. Ele era, quando você trabalhou lá com o seu Sebastião Zucchi, ele era funcionário da prefeitura? Ele era comissionado, né? Comissionado. Quando o Sebastião Zucchi assumiu aquele espaço, só vou voltar um pouquinho, na verdade. Nesse período em que você trabalhou com o seu Sebastião Zucchi, a prefeitura usava maquinários ali dentro dela? Sim. Que tipo de maquinário que ela usava? Eles depositavam usavam a entrada de caminhões de prefeitura
E maquinário da prefeitura que usava para empurrar, enterrar o lixo, acomodar ele, né? A prefeitura que fazia toda essa Esteira, parte. isso. A máquina de esteira. Posteriormente a concessão do espaço, ou a permissão do uso para o seu Sebastião Zucchi, você continuou trabalhando ali ou você foi para algum outro Não, lugar? já nessa Transição. eu já fui transferido para o transbordo. O transbordo, que é ali ao lado. É ao lado. Ali você deixou de ter relação com aquele espaço do Sebastião Zucchi. Totalmente. Começou a partir do momento que o Sebastião Zucchi explorou ali, você foi para o transbordo. Sim. E você observou que nesse período em que o seu Sebastião Zucchi, você tem conhecimento, sabe se caminhões da prefeitura, maquinários da prefeitura também trabalharam dentro do aterro de inertes após a concessão, a permissão de uso de espaço para o seu Sebastião Zucchi? Sim, eu só sei o que é visível ali, porque eu já não tenho mais. Acesso eu até tenho, mas eu procuro não ir no local para evitar, porque você já conhece a minha história na prefeitura, Sim. então vou falar para todos, para não ficar, porque vai ser divulgado esse vídeo, né? Eu fui testemunha da CPI da máfia das multas, então eu estou nesse local por perseguição política. Estou trabalhando lá, me retiraram no departamento, me jogaram lá, perseguição política. Então eu evito estar indo lá nesse local justamente por ter a CPI, para não dizer que eu estou envolvido em tudo isso, né? Então, o que eu sei de lá é que eu vejo passando ao redor, que é o caminho que eu faço para ir embora. Antigamente era jogado, como eu disse, cada coisa em seu lugar, hoje está jogando tudo misturado, e realmente tem máquinas da prefeitura que trabalham empurrando lixo. O que eu posso dizer é isso, que é visual, que qualquer um que for lá vê. Você sabe mencionar, tem conhecimento de que máquinas são essas? É a Tipo de máquina, máquina? é a máquina de esteira que trabalha lá, né? Geralmente. Porque máquina para carregadeira às vezes trabalha pouco lá, mas como ela é de pneu, ela fura o pneu, então. E todas as máquinas que você viu ali, presenciou pela movimentação, são maquinários da própria prefeitura? Não, todas não, que eles tinham umas máquinas. Você sabe precisar, teve um período específico ou isso acontece normalmente? As máquinas da prefeitura trabalharem lá dentro? Normalmente trabalha. Mas também reveza, tem períodos que tem umas máquinas deles lá, mas eu não sei qual serviço que faz. E, voltando um pouquinho, quando você trabalhava pela prefeitura no espaço, que tipo de lixo era enterrado? Que tipo de lixo que eles aterravam ali? O entulho de construção, podas de árvores, grama, e isso. Lixo residencial em algum momento foi enterrado ali? Não, era separado. Tinha umas caçambas lá para colocar e era destinado ao transbordo. A época que você trabalhava lá, quem que era o secretário responsável pelo espaço? Quem que era o secretário que fazia a gestão do espaço? O Clóvis, Finato Clóvis, né? Aí, logo depois da eleição, já passou a ser o Fábio, né? Assim que o Clóvis faleceu, o Fábio era o responsável, o secretário Isso, responsável que pelo ali espaço. espaço da Obras, né? Né? Em algum momento, o seu Sebastião Zucchi mencionou com você que foi orientado pelo Fábio a abrir empresa a partir do momento que ele deixou de ser comissionado? Não, desses assuntos eu já não participava desses assuntos com ele. Você conhece o seu Sebastião Zucchi? Sim. É que o seu Sebastião Zucchi falou no momento aqui, inclusive na CPI dele, que você o salvou um dia. Não, sim, quando ele teve um AVC lá. Ele mencionou esse fato. Isso, eu socorri ele. E, além do seu Sebastião Zucchi, existiam outros servidores da Prefeitura do Espaço? Da quando você prefeitura? trabalhava lá? Comissionado? Só os que operavam as máquinas, né? Só os operadores de máquinas. Isso. Por enquanto, presidente.
Renato, por gentileza, qual que é o valor? Você lembra do valor que era cobrado a taxa lá, o valor do talão? R$ 5, né? Era R$ 5 por caçamba, né? Isso. Você disse que antes de você ter esse problema administrativo que você mencionou, qual que é onde você trabalhava? Departamento de Trânsito. Departamento de Trânsito. Sim. Aí depois, quando teve esse problema administrativo, você foi transferido lá para o aterro. Não, fui para vários lugares. Você foi para vários lugares. Já. Né? Mas quem te mandou lá para trabalhar lá no aterro, quando era aterro? O Fábio, quando era secretário do Meio Ambiente. Quando ele Eu fui transferido para o Meio Ambiente e ele certo. me alocou lá. Você falou aqui desse transbordo. O que é esse transbordo? Você pode esclarecer um Transbordo pouquinho melhor para a gente? O lixo residencial que é recolhido, ele é destinado ao transbordo e lá no transbordo já o nome já faz transbordo para carreta que transporta para Quatá o aterro. Então deixa eu entender melhor. O caminhão dos coletores de lixo passa nos bairros, quando enche o caminhão eles vão lá e descarregam no transbordo, e desse transbordo é feito o quê? O caminhão passa numa carreta certo. Que encaminha para Quatá. E fica ali perto esse transbordo? Praticamente um mesmo terreno. É o mesmo terreno. E qual que é a sua função lá no transbordo hoje? É a mesma coisa, fiscalizar a entrada porque daí já não pode entrar madeira, entulho, certo. né? E ajudar na manutenção do local. E todo esse lixo que é coletado, que chega na área de transbordo, ele é destinado para Quatá? Sim. Não tem nenhum lixo que tenha uma destinação especial dali? Não. Todo lixo que vai ali, com exceção do que você falou, né? Do material que é descarregado no transbordo. Você disse que algumas máquinas da prefeitura ainda trabalham no local, porque o Fábio, na última vez que ele esteve aqui, o secretário Fábio, perdão, com todo respeito, ele mencionou que existem máquinas da prefeitura lá ainda trabalhando, mas é aquele fechamento do talude que fala, é isso? Não sei se é isso o nome que ele mencionou. Essas máquinas estão fazendo isso ou estão trabalhando para o seu Sebastião Zucchi? Então, como eu disse, o que eu vejo é que eu passo pela rua e eu não entro lá dentro, mas o que é depositado ela empurra, eu acho que para acertar, como ele falou, isso é feito para acertar o talude. Certo. Mas é o material que está chegando, está sendo depositado e empurrado. Então está aterrando o material lá ainda? Para acertar, porque tem... Com a minha falta de conhecimento no assunto, né, da legislação lá, tem uns cantos que visualmente ainda falta encher de material. Ao meu entender, né? Pode ser engano meu. Então, alguns desses locais ainda está sendo... Porque até a informação que nós temos é que não pode mais aterrar nada lá naquele local. Mas o seu Sebastião Zucchi, ele também mencionou que ainda existe uma área lá, não foi isso? Uma área lá que ainda está sendo depositado algum material. O secretário Fábio, ele desconhece disso. Como eu disse, né? Eu não tenho conhecimento da legislação, como que está. Mas visualmente, assim, tem alguns locais que parece que ainda dá para depositar. Agora, se pode ou não pode, já... Esses materiais que você visualizou, você não presenciou, mas você visualizou da onde você trabalha, é isso? Isso. Você visualizou que essas caçambas chegam e essas máquinas, ela empurra nessa área, entre aspas, livres que tem que podem estar. Então, existe ainda o aterro de alguns materiais nessas áreas disponíveis que estão lá, vagas, é isso? Sim. Como eu disse, né? Eu vejo aterrando, mas eu desconheço se pode ou não. Não, sim, mas ocorre ainda o aterro de algum material lá ainda, o depósito de algum material lá ainda. Aquele material, ele não é separado, ele é aterrado. Ele é empurrado lá. Tem um local que eles depositam mais o entulho e outro local que depositam mais galhos e gramas. E essa separação eu sei que ainda existe. Certo. Junto com o galho e grama tem sofá, algumas coisas, móveis, mas, como eu disse, eu vejo eles colocando ainda onde visualmente parece poder ter espaço ainda. E essa área grande, é uma área grande, vazia ainda? Porque a gente imagina, lá, olhando, que o talude seria um quadrado. Então, nesses cantos que a gente olha e que vê vago ainda. Aí,
como eu disse novamente, não sei se pode ou não pode, mas visualmente, assim, para fechar o quadrado, dá a entender que ainda tem espaço vazio. Você tem conhecimento, se fora esses motoristas dessas máquinas que devem ser funcionários da prefeitura, tem mais alguém trabalhando lá, fora os maquinistas? Não, anteontem, teve uma máquina lá, não sei, diferente, agora não sei se não era com o emblema da prefeitura, mas tinha uma máquina trabalhando. Mas não tinha emblema da prefeitura, não. É uma máquina... Era uma máquina grande. Máquina de esteira Isso, também. O material lá, se observa, ele está sendo depositado de qualquer forma ou ele está sendo selecionado? Sim, como eu disse, tem local que eles depositam mais o entulho, Certo. e outros galhos e os demais, né? E eles fazem a triagem do reciclável lá, né? O reciclável eles separam. Você chegou a observar se o lixo, o resíduo de construção está sendo triturado ainda ou não? Aquela máquina lá, você tem visto ela operando? De tempos em alguns tempos ela trabalha, né? Mas eu não é Não todo é dia, diariamente, não. Não é porque diariamente. até não vejo muito também, porque ela é fora do meu caminho. Sim. E eu não passo lá para ver, mas esporadicamente ela tem trabalhado, sim, que dá para escutar barulho. Mas desse depósito que o seu Sebastião Zuc tem lá, a empresa Sebastião Zuc tem, você não viu nenhum material sendo destinado dali da área, ou desde quando você está lá o material sempre permaneceu? Ou teve algum momento? Não, tem retirada sim. Tem retirada? Algumas poucas retiradas eu sei que a prefeitura mesma faz. Mas do quê? Do material triturado. Do material triturado. Isso. O outro material... Do material de entulho triturado, né? De madeira, certo. Eu vejo que fica mais lá. O plástico, essas coisas, tá tudo... O plástico, o reciclável, eles vendem, né? Uhum. Mas hoje existe uma grande quantidade de entulho lá depositado, não? Visualmente, como eu falei, o talude está limpo. Então não tá plano, tá certinho. Então não dá para assim, sem entrar lá, não posso dizer para o senhor se tem muito material depositado. Para não correr, não falar alguma coisa que pode virar contra mim. Né? Não, sim. Posso fazer uma pergunta? Renato, você se lembra o nome dos operadores de máquina que trabalhavam ou iam até o espaço quando você estava trabalhando com a prefeitura lá? Você conhece? Você pode citar quem eram os operadores de máquina que iam com as máquinas no espaço para fazer o serviço? Quando era da prefeitura o espaço? Um era o Virgílio, ele era contratado. Comissionado, você disse? Não sei se ele era comissionado ou terceirizado. Ele era contratado da prefeitura. Tá. Depois tinha o David ou Davidson, o Zé do Pito, o apelido que a prefeitura a gente se trata muito por apelido, né? Então. Tá. E o Jorginho. Esses eram os operadores que iam com as máquinas da prefeitura fazer o serviço ali quando o espaço era da prefeitura. Sim. Mais alguma pergunta para fazer? Não, só uma colocação aqui com relação àquele dia o Fábio disse, acho que até o seu Sebastião, que ainda eles estão fazendo a triagem dos materiais e o que está sobrando eles estão usando para aterrar. E é o que o Renato acabou de colocar. Que tem uns pontos lá ainda, que até o Fábio disse que o pessoal da CETESB ainda está acompanhando e ainda precisa finalizar o talude que eles ainda estão fazendo. Não foi isso que eu colocou outro dia, Vinícius? Falou que estava aterrando, um resto de material ainda está. Então deve ser esse material aqui. As madeiras, elas são trituradas lá? Você consegue observar isso? Elas são trituradas. Tem um monte bastante grande de madeira que já foi triturada. Sim. Mas tá ficando lá, eu não vejo tendo saída dele. Você deixou de trabalhar no espaço antes da permissão do uso de Sebastião Zuc? Você foi para o transbordo antes ou foi quando permitiu? Você consegue ter essa... Porque teve um período da pandemia que eu fiquei em casa.
Tá. Nesse período que foi feita a transição e a minha transferência. Então, desde que ele assumiu, eu já não trabalhei mais nenhum dia lá. Agora, eu não sei dizer qual período que foi feito, porque eu já estava afastado. O seu Sebastião Zucchi, quando ele trabalhava lá pela prefeitura, ele vendia esses materiais? Como é que era feita a comercialização desses materiais que a prefeitura recebia, triturava, processava? Não, nessa época não tinha isso. Não tinha venda desse material? Não tinha tritura. Não tinha tritura? Isso, só depositavam mesmo, aterravam, eles só retiravam o reciclável. Só havia o comércio do reciclável. Quem fazia esse comércio era o seu Sebastião Zucchi? Isso. Ele fazia com quem esse comércio? Você consegue? Quem ia lá comprar? Você consegue? Era o pessoal da cidade mesmo que tinha um preço. E que tipo de produto que era esse? Latinha? Ferro, alumínio, plástico. E aí esse produto era vendido, mas não tinha nota, o Sebastião Zucchi vendia de forma, vou lá e compro, ele passava para a pessoa e recebia em dinheiro. Uhum. É desse jeito que funcionava. O senhor Sebastião Zucchi afirmou aqui que anteriormente aí a abertura desta CPI, o fluxo de caçambas lá era intenso, né? E isso depois diminuiu. Você tem observado se tem diminuído mesmo esse fluxo de caçamba? No meu entender, Continua mesmo? Não mudou em nada. Até foi mencionado aqui que não sabia onde estavam depositando esse... Você, hoje você trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. Isso. Vocês têm alguma informação dessas empresas que eles estariam depositando o material em algum lugar diverso daquele que é para ser colocado lá? Não, que eu ouvi falar, uma fala que o Vinícius usou para mim também, de ouvir falar que seria depositado numa pedreira. Mas também não sei dizer se estão levando lá ou não, só isso. Sei. Mas isso não Que teria até um contrato, se não me engano, teria um contrato com a prefeitura de depositar na pedreira. Não, esse contrato não prosperou, não teve o contrato. A única coisa que o seu Sebastião Zucchi mencionou aqui, que o fluxo de entrada e saída de caçambeiros lá diminuiu drasticamente, não sei por quê, porque hoje é cobrado, acho que é R$5 o metro cúbico, se eu não me engano, né? Então, praticamente, aí triplicou o preço deles lá. Só que eles também não sabem para onde está indo essas caçambas, né? Para onde está sendo depositado. A Secretaria do Meio Ambiente, na área do transbordo, não tem ciência. Para mim, não chega nada disso, né? Porque... Nem comentário lá para onde está indo esse lixo. Leonardo, quando a prefeitura fazia a gestão de espaço, você trabalhava ali, qual que era a média diária? Você consegue lembrar de tickets recebidos que vocês receberam? Por dia dava 100, 200. Quanto mais ou menos era o movimento ali de caminhões, de caçambeiro, de particulares? Eu não fazia essa contabilidade, né? Quem que era responsável por pegar o ticket? Eles entregavam na minha mão, às vezes, né? Mas geralmente era o seu Sebastião. E quem fazia esse controle de quanto era... Era ele que fazia Seu Sebastião? a contagem, isso. O fechamento era Dos com ele. tickets? Isso. Então, você recebia, mas não tinha ideia se eram 100, 200 caminhões por dia que passavam ali. Não sei dizer a quantidade. Mas você tem uma ideia de quanto era esse volume? Olha... Diário? Deixa eu fazer uma base aqui. Só para a gente tentar fazer uma comparação do que está acontecendo hoje. Tinha caçamba, empresas de caçambas, né? Que tem empresas que tem um movimento, era a média de 20, 30 caçambas por dia. Por empresa? A maior, né? Uma empresa, 20 caçambas por dia. Isso. E também variava muito de dias, de dia da semana, que no final da semana aumentava a quantidade, variava muito isso. Né? Mas se for fechar uma média por mês, sim, dessa empresa mesmo, no mínimo 15 caçambas por dia, uma média.
Quantos funcionários trabalhavam da prefeitura lá na época que você trabalhava, quando era o aterro mesmo, que era de responsabilidade da prefeitura? Quantos funcionários trabalhavam diretamente lá? Na época, o seu Sebastião, que era contratado, eu e mais o operador. Só 3 pessoas? Não, tinha demais pessoas que trabalhavam lá, mas era um período eles foram funcionários das empresas de caçamba, né? Que as empresas pagavam eles para fazer uma parte da triagem. Isso. E depois, de um período, quando estava o seu Sebastião negociando com a prefeitura, esse pessoal passou a trabalhar para ele. Mas não tinha formalizado o contrato ainda, mas esse pessoal passou a trabalhar para ele. Mas trabalhando então diretamente, empregos diretos da prefeitura eram 3. Era você, o seu Sebastião e mais um operador. Um operador de máquina, é isso? Era só essas 3 pessoas. Sim. Hoje você consegue visualizar lá quantas pessoas trabalham no depósito do seu Sebastião Zucchi? Não dá para sei, não sabe dizer. Perdi totalmente o contato lá com eles. Certo. O senhor acha que o seu Sebastião Zucchi, o senhor conheceu ele é uma pessoa capacitada para administrar o depósito de inertes hoje? Ele tinha conhecimento? Dependendo de que parte de administrar, né? Sim. Gerenciar, eu creio que ele sim, Sim, tem essa capacidade. Agora, a parte, na minha opinião, funcional de ter investimento, de ter maquinário, aí eu já acho que fica a desejar. Ele não teria condições de ter uma infraestrutura para operar aquele depósito de inércia. Pois ele mesmo fala que as máquinas também não são deles, né? São alugadas. Não é, presidente. Na época que você trabalhou com o seu Sebastião Zucchi, algum familiar dele frequentava o espaço? Você sabe se ele tem familiares na cidade? Tem. Trabalha com ele lá o genro dele. Na época também trabalhava. E teve um período que trabalhou uma filha dele também lá. Então, mas você disse que só trabalhava em 3, agora surgiu mais 2 pessoas. Não, 3 da prefeitura. Aí esses outros 2 eram contratados pela... Dele, a parte dele. A parte dele? Isso. Mas por que ele era comissionado? Por que ele contratava mais 2 pessoas para trabalhar? Para ajudar na triagem dos materiais recicláveis. Mas quem pagava essas 2 pessoas? A venda dos recicláveis. Porque a venda dos... Ele explorava a venda dos recicláveis, a venda dos recicláveis era dele. Isso tinha um acordo ou era onde tinha no papel? Não sei dizer. Não sabe dizer. Acho que é acordo verbal, né? Então, creio que sim. Quando tinha lá o aterro, o material que era separado era de responsável do seu Sebastião Zucchi, né? Esse material ele vendia e ficava o valor para ele, é isso? Então essas 2 pessoas que trabalhavam, que eram o genro e a filha dele, trabalhavam para ele. Isso. Né? É isso? Então a prefeitura não vendia aquele material à parte, era todo ali quem... dele. Isso. Você sabe se esse valor era integral, era dele, ou ele repassava para a prefeitura depois? Não, já não sei dizer. Pelo meu conhecimento, é integral dele. Sim. O senhor sabe onde o seu Sebastião Zucchi mora, Renato? Na época que eu trabalhava lá, ele morava lá na Cabiúna, ao lado da chácara do... Você sabe se a filha e o genro moravam com ele? Moravam com ele. Moravam com ele na Cabiúna? Sim. E era muito material que se vendia ou não? De reciclado? Para quem que ele vendia esse material? Como eu disse, ele vendia para os comerciantes da cidade, né? Ele dava uma pesquisada na quem estava pagando melhor e fazia. Mas que material é esse que ele vendia? Plástico? Só plástico? Ferro, plástico, alumínio, cobre, que vem junto com o entulho, é feita a separação, né? Sim. E aí ele... Mas esse material que ele separava lá, a separação era de responsabilidade dele. Não tinha funcionário da prefeitura trabalhando nessa separação. Não. Ele arrumava o pessoal dele lá e esse pessoal separava. No princípio era, como eu falei já, os funcionários das empresas de caçamba, depois passou a ser dele. Entendi.
Então, antigamente era o pessoal da caçamba, colocava Que uma pessoa mantinha lá o funcionário lá. e separava. Antes não tinha essas duas pessoas da parte dele. Antes Não, até tinha. tinha também. Até o genro dele, por um período, foi funcionário de uma das empresas de caçamba. Ah, tá. Mas as empresas de caçamba não faziam parte do rateio desse material que era vendido? Você tem conhecimento? Então, quando as empresas mantinham os funcionários lá, Certo. os próprios funcionários da empresa recolhiam o material também Uhum. para eles, né, como complementação salarial deles. Ah, entendi. Também vinha muito material, só tinha bastante material, então sobrava para todo mundo, né? Entendi. Depois passou a ser todo, quando as empresas deixaram de manter esses funcionários lá, passaram a ser todos funcionários dele, e o material passou a ser todo dele. Chegou para a gente aqui uma informação de que a prefeitura estaria aterrando restos de asfalto lá o senhor tem observado isso? Chega algum material com resto de asfalto, essas coisas para ser aterrado lá? Eu já não sei dizer, porque eu Não tem visualizado nada não. disso. Quando da sua permanência no espaço, a CETESB foi até o local Periodicamente uma vez? eles Periodicamente. E você notou, soube que se houve alguma multa ambiental à época, se houve alguma recomendação quando a prefeitura fazia a gestão do espaço? Não, porque eles não falavam pra gente. Não falavam. Eles iam, faziam a visita, pontuavam algumas coisas que eles estavam achando que estava a desejar. Eles não comunicavam pra gente se ia autuar ou não. Certo. Da minha parte. Estou satisfeito. Mais alguém? O senhor quer fazer mais alguma consideração, senhor Renato, a respeito? Né? Só ressaltando também que os assuntos que foram perguntados para o senhor são pertinentes, não somente a CPI, mas para a gente entender um pouquinho de toda essa trajetória que passa o depósito e o descarte de material inerte na nossa cidade. Né? Então, eu agradeço a participação do senhor e tal. E o senhor tem mais alguma consideração para fazer? Não. Nada mais? Não. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a presente oitiva do senhor Renato de Oliveira Pérez. Muito obrigado, senhor Renato. Só tem que ensinar um tema, Renato, agora, né? Obrigado, Renato. Tá? Renato, obrigado, viu?